Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais um dia para fazermos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E já de antemão eu peço perdão a vocês por não ter podido estar na ambiência da nossa casa, mas com certeza, com a força do pensamento e do sentimento, todos nós estaremos unidos como se lá estivéssemos. Então vamos unir os nossos pensamentos, elevar os nossos melhores sentimentos ao mais alto, fazendo uma prece, dizendo assim: querido Deus, nossos queridos anjos da guarda, nosso querido irmão Clarencio, nesse instante pedimos a permissão para iniciarmos o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Bom, hoje o tema da noite, seguindo a nossa programação doutrinária, é o capítulo 17, Sedes Perfeitos, do Evangelho, e nós vamos iniciar pelo estudo dos itens 1 e 2, que descreve caracteres da perfeição. No item 1, Kardec faz uma separação do Evangelho de Mateus, que diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 44, 46 e 48, lá no nosso Novo Testamento. Lá no item 2, Kardec começa a tecer comentários acerca dessa passagem e dessa perfeição. E lá no início, do item 2, no primeiro parágrafo, ele já vai dizendo que essa perfeição que Jesus está comentando, ela é uma perfeição relativa. Porque nós jamais poderíamos estar equiparados a Deus. Então, nós somos perfectíveis, nós não somos perfeitos, nem seremos a perfeição no grau de Deus. Relembrando o livro dos Espíritos, lá no item 13, Kardec também pergunta sobre os atributos de Deus. E aí, no comentário dos Espíritos, os Espíritos vão dizer assim: vocês devem entender, que Deus possui as perfeições em grau supremo, porque se tivesse uma só de menos, não seria Deus. Então, ele traz algumas características que na nota o Kardec vai comentar. Então, fala: Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente, é soberanamente justo e bom. E aí, como nós somos uma centelha divina, nos dizeres de Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, não tem mais dor, desculpe. O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, ele vai dizer que nós somos uma centelha divina. Então, o que significa isso? Vamos imaginar uma fogueira. Quando a fogueira começa a arder, pequenas centelhas começam a fagulhar, Aquelas fagulhinhas. Então, nós temos a fogueira grandona e aquelas pequenas fagulhinhas, que quando elas saltam e encostam numa palha seca, o que acontece? Forma uma nova fogueira. Mas ela nunca vai se igualar àquela fogueira maior. Assim somos nós com relação a Deus. Nós somos uma fagulha, uma centelha de Deus. E por sermos essa centelha divina, nós temos a capacidade de ir burilando as nossas virtudes até a gente chegar num nível de perfeição moral adequado à nós, criação. Então,
Nós vamos ser também soberanamente justos e bons, não no grau divino, como Kardec está colocando aqui no item 2 do Seres Perfeitos, né? Mas dentro do que nos é possível. Nós vamos ser soberanamente justos e bons, nós vamos ser imutáveis, né? Nós somos únicos, nós somos espíritos, e a característica do espírito é ter essa personalidade individualizada. Então, na medida em que a gente vai evoluindo, essas características vão se afirmando em nós. E no item 2, Kardec vai dizer aqui, né, que ele vai fazer uma pergunta, né? O que consiste essa perfeição divina que Jesus colocou? Ele responde com a própria citação de Jesus. Ele diz assim: Jesus o diz: amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Ele mostra com essas palavras que a essência da perfeição é a caridade no seu mais amplo significado, porque a caridade vai efetivar todas as outras virtudes, que a gente vai ver até descrita lá no capítulo 17 mesmo, como o dever, né, a benevolência, enfim. Lá, adiantando um pouquinho, né, nessa questão, ele vai completar dizendo no terceiro e último parágrafo, né, do item 2, que todos os vícios, eles têm origem no egoísmo e no orgulho. Então, o nosso egoísta, o que é o egoísta? O egoísta é aquele que quer tudo para si, né? O melhor para si, tudo, não importa o outro. E o orgulhoso é aquele que se acha melhor do que todo mundo. Mas nós fomos criados simples e ignorantes. Simples na menor unidade da matéria, né? E ignorantes de o conhecimento de toda a lei divina. Mas dessa simplicidade e ignorância nós vamos chegar ao nível de perfeição. Então, de novo lá no Livro dos Espíritos, né? A questão 132, que eu acho que é uma questão que todos nós devemos saber de cor e salteado, né? Na questão 132, Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Aí a resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição e também a de pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Então, na medida em que a gente vai co-criando, na medida em que a gente vai ajudando Deus na criação, nós estamos também trabalhando para a nossa perfeição. E é por isso que a gente precisa encarnar, é por isso que a gente precisa estar aqui exatamente onde nós estamos. Porque é a nossa vida que vai acabar fazendo com que a gente se burilhe para chegar a essa perfeição. E aí, lá no item 2 do capítulo 17, ele vai dizer o seguinte, que o egoísmo e o orgulho são a negação da caridade. E por que o egoísmo e o orgulho são a negação da caridade? Porque eles dois, né, esses dois sentimentos, enfraquecem os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Então, o que é a benevolência? É quando a gente está praticando o bem, né? A indulgência é quando a gente vê alguma coisa contrário a nós, né? Alguém praticou algo que nos feriu, nos machucou, e a gente mesmo assim perdoa, né? A abnegação, que é aquele sentimento que é muito conhecido das mães, né? Quando estão lá com seus bebezinhos, com as suas crianças, quantas vezes elas abrem mão das suas carreiras, abrem mão de um bem-estar físico, abrem mão de um bem-estar emocional ou de vários outros tipos de sentimento em nome das crianças, dos seus filhos, né? Então, os pais, eles praticam muito essa abnegação. E o devotamento,
que é um irmão gêmeo, né, da abnegação. Quantos e quantos pais se devotam aos seus filhos buscando um bem-estar para eles, né? Então, esse sentimento, na verdade, são sentimentos em que a gente vai ter que ampliar para todos, né? No universo. Então, não é nem só aqueles que nos convivem conosco ali, que nos rodeiam, mas para todos os nossos irmãos, independente de sexo, raça, cor, enfim, não importa, né? Para todos nós temos que ter esses sentimentos, porque todos nós somos irmãos do mesmo Pai. E aí ele vai dizendo assim, ó, o amor ao próximo ampliado até o amor pelos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício maior ou menor de superioridade moral, de onde se conclui que o grau de perfeição corresponde à extensão desse amor. Eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sedes perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E aqui a gente encerra o estudo desse item 2. Para a gente exemplificar tudo isso que a gente leu aqui, eu escolhi um conto, né, desse livro aqui, Mulheres Fascinantes. Né? Esse aqui, Mulheres Fascinantes, é da médium Cirineia Maffei, ditado por Leon Tolstói. Então, Mulheres Fascinantes, a presença feminina na vida de Jesus. É um livro de contos. Então, eu separei um conto aqui para a gente ver como é que tudo isso que a gente viu aqui no estudo se completa, né? Então, eu escolhi o conto de nome Miriam, né? E aí, ele sempre começa, né? Ele sempre começa com as citações do Evangelho, né? E ele traz aqui, ó, uma citação do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Ele vai dizer assim, ó, são de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Então aqui ele vai coroando o princípio da reencarnação. Então nós que somos espíritas, nós precisamos, como Kardec nos ensinou lá na introdução do Livro dos Espíritos, nós precisamos desse pilar da reencarnação, desse conceito tão importante para poder entender o que a gente está fazendo no mundo, né? Voltando lá para a questão 132, não são duas os objetivos da reencarnação? Então, chegar à perfeição e ajudar a Deus na criação. Nós vamos ser perfeitos em uma única vida? Não, não tem como. Não tem como num período de tempo tão curto nós chegarmos à perfeição. Então, em 80, 90, 100 anos que seja, a gente não consegue dominar tudo, porque Kardec também perguntou aos espíritos em que consistia a felicidade plena, também lá no Livro dos Espíritos. Consiste a felicidade plena para os espíritos perfeitos é tudo conhecer, tudo saber, né? E fazer o bem, acima de tudo, para todos. Então, é esse bem, que é a benevolência, movimento, o conhecimento de todas as coisas, e a gente vai adquirindo isso na criação, na cocriação, é o que vai nos garantir a felicidade futura. E a gente não consegue fazer isso em apenas 100 anos, por mais longevos e bem vividos que eles sejam. E aí, o caso aqui da Miriam, do Mulheres Fascinantes, ele é bem interessante, porque ele começa contando o caso da Miriam, né, da personagem principal, e ela morava lá numa daquelas casas por onde Jesus, naquela localidade por onde Jesus
transitava ali na sua pregação. Então ela morava na praia, o pai dela era pescador, e eles estavam lá pescando e ouviram os rumores, né, os pais da Miriam, de que Jesus iria passar por lá. E naquele dia, tinha feito um dia lindo, Jesus tinha pregado, mas começou a cair uma tempestade, né? Um pé d'água, como a gente diria aqui no Brasil. E aí ele acaba fazendo lá a sua pregação. Quando começa aquele tempo ficar meio feio e tudo mais, eles vão para a casa lá do pescador, que era o pai da Miriam. E aí, muito discretamente, os pais levam Jesus até o aposento dela, até o quartinho que ela estava lá. Muito temerosos, por quê? Porque a Miriam tinha lepra. E a lepra era uma doença, né, até bem pouco tempo, né, que não tinha cura. E o que é a lepra? A lepra é a decomposição da carne, né? A pessoa literalmente apodrece, né? E os pedaços, né, de carne, né, vão caindo, vão se desfigurando e a pessoa vai tendo uma falência total dos seus sistemas e acaba por morrer. E como naquela época não havia a cura dessa doença, o que se fazia? Como ela é contagiosa, as pessoas que eram identificadas com lepra, elas eram removidas para o Vale dos Leprosos. E os pais da Miriam, ela era uma criança ainda, devia ter por volta de 10 anos mais ou menos, não queriam que a sua filhinha fosse, né, sozinha para um Vale dos Leprosos, morrer na agonia sozinha, né? Então eles com muita fé procuraram Jesus para que Jesus pudesse entrar e trazer a cura para Miriam. Quando Jesus chega na casa, claro que ele já tinha uma percepção magnífica, né? E ele já sabia todo esse retrato da história, e ele fica muito pensativo. Quando ele fica muito pensativo, mergulhado nos seus pensamentos, os pais até duvidam. Os próprios apóstolos também acham essa postura dele muito estranha, porque ele normalmente conversava muito, era muito risonho, fazia muitas brincadeiras e tal. E aí ele chega no quarto da Miriam e vai fazer carinho, né, nela, vai como um pai, né, amoroso, acolher ela no colo, passar a mão pelos cabelos dela, e ela sente uma felicidade muito grande porque ela via Jesus em seus sonhos. Então, nada por acaso, né? Exatamente as pessoas que Jesus curou, ele já conhecia as histórias de todos. Aliás, ele conhece a história de cada um de nós. E ele toma conta de nós, né? Então, tudo que está acontecendo hoje nas nossas vidas, nós não tenhamos dúvida de que ele conhece profundamente a história de cada um de nós. Nos conhece pelos inúmeros nomes que nós já tivemos ao longo das encarnações e que nós fazemos parte dessa grande família espiritual de Jesus. E aí, quando ele olha para aquela menina deitada naquela caminha, já cheia de feridas no corpo, né? Ele ainda com aquela atitude, né, de muito pensar, toca a mão numa chaga que ela tinha na testa. E naquele minuto que Jesus toca a chaga da menina, abre-se uma história na tela mental dela, né? O do porquê ela estava passando por aquela luta tão grande. No Egito Antigo, Miriam, na verdade era um faraó, era um príncipe lá do Egito. E como todo príncipe, todo faraó, tinha todas as regalias, né? Porque ele era a representação de Deus, um dos deuses que eles acreditavam na terra. E tinha tudo no seu nome. E nesse instante, ele conhece uma jovem, e era uma jovem muito peculiar, porque ela era escriba. E naquela época, as mulheres não tinham nem alma, não eram nem consideradas gente. Então, quando ele encontra essa moça, né,
muito culta, que sabia ler e escrever, que escrevia, redigia os papiros, ele se encanta com essa mulher. Mas ela percebe que ele jamais se apaixonaria por ela e ela jamais se apaixonaria por ele. Isso era um amor impossível. Ele era o faraó e ela era uma simples escriba, né? Uma simples cidadã. Nem era cidadã. Bom, era um amor impossível. Só que eles se apaixonam, né? E em um determinado momento, e a história se desenrola e é lindíssima, vale a pena a leitura, eles trocam um beijo, se apaixonam profundamente, só que o serviço acaba, para o qual ela tinha sido contratada, e ela vai embora. E ela, muito apaixonada por ele, por esse faraó, o faraó também não conseguiu esquecê-la, mas era um amor impossível. Ela vai e aceita se casar com um jovem que era seu amigo de infância e que queria, né, que propôs o casamento, e ela aceitou. Só que aquele faraó não conseguia esquecer aquela escriba, né, e vai atrás dela. Quando chega atrás dela, já encontra ela casada, e tomado de orgulho, de seu orgulho ferido, de raiva, né, de rancor, tudo isso que o Evangelho, né, tá falando pra gente aqui, né, sendo o orgulho e o egoísmo, aquele egoísmo, eu quero ela só pra mim, e o orgulho ferido, né, meu Deus, como ela foi casar com outro e não comigo, né. Então esses dois vícios o cegaram, e tomado de raiva, ele acaba por mandar prender os dois, a jovem e seu marido. E naquela época não existia defensor, não existia justiça, não existia nenhum dessas instituições que hoje a gente já conquistou, né? E ela apodrece lá na cadeia sem ter culpa nenhuma, muito pelo contrário, ela é apaixonada por aquele faraó. O marido também, como a pessoa que estava na cela anteriormente tinha uma doença, que provavelmente pela descrição do livro era a lepra, ela contrai lepra, o marido contrai lepra e os dois desencarnam. Mas só que a vida é passageira, né? Nós estamos aqui como se fosse num ato, como diz André Luiz. E ele desencarna também. E se vê tomado, né, de muita tristeza, muito desapontamento a si mesmo, porque ele viu que ele realmente a amava e fez aquilo com o ser amado, e o outro, que era marido dela, também não tinha culpa de nada, também acabou padecendo daquelas condições. Ele reencarna muitas vezes, até que chega na reencarnação de Miriam. Então, naquele tempo de Jesus, aquela menina doce, né, brincalhona, era aquele faraó antigo, aquele príncipe orgulhoso, ferido, mas que estava expurgando os últimos sentimentos desse trágico desfecho, né? E aquela doença, a lepra, era a salvação, era daquela alma, né? Era o final de um processo de cura interior. Aliás, toda doença do corpo, na verdade, é o início da cura da alma, onde a gente vai conquistando valores, né? Esses valores imperecíveis ao longo dos séculos. A jovem e seu marido não guardaram rancor. Eles fizeram exatamente o que Jesus colocou, né? Sobre o perdão das ofensas, o amor aos inimigos. Então eles imprimiram nessa situação muito amor. E eles não guardaram ódio, nem mágoa, nem rancor da atitude do príncipe. E por isso ascenderam rapidamente. Mas aquele príncipe ainda precisava passar por essa provação. E aí, essa história toda do passado se passa nos olhos dessa menina que naquele momento temporariamente tinha sido emancipada do corpo e assumiu a sua personalidade de espírito imortal e entendeu
tudo aquilo que ele estava vivendo, que ela estava vivendo, era resultado essas más escolhas do passado. E aí, como Jesus, é claro que ele cura essa menina, né? E fala lá, vai, não peques mais. Então Jesus era muito, muito sábio, muito prudente, mas muito, muito amoroso, né? Então, meus amigos, com essa história, a gente vai encerrando o estudo desse evangelho, mas que fique pra gente, nos nossos corações, né, nos nossos sentimentos, que todas as situações que nós estamos vivenciando hoje, elas estão aí como instrumentos do nosso progresso. E que a nossa postura deve ser essa desse casal que foi injustiçado, mas mesmo assim amou. Então, todos os momentos em que a gente se sentir injustiçado, que a gente sentir que a coisa tá difícil, que a gente apele para Jesus e peça para Ele consolar o nosso coração, nos dar forças, nos dar sabedoria para que a gente possa agir e sair dessa situação. É aquele famoso vai e não peques mais. Então, que nós possamos nos reinventar, nos ressignificar, inovar. E assim, passamos a nossa prece e que nós possamos elevar os nossos corações, os nossos sentimentos, pedindo a Jesus, dizendo: querido Mestre, querido Rabi da Galileia, mas sobretudo Deus, nosso Pai, que o Senhor nos console, nos ampare, seja a nossa força nesses dias de luta que estamos passando. Que os nossos lares, nesse instante, possam ser abençoados pela Tua paz, pelo Teu amor. E que nós tenhamos a força necessária para seguirmos com essa encarnação e chegarmos ao plano espiritual felizes, porque trabalhamos bem. Envolvidos pelo Teu amor, te pedimos, deixa-nos a Tua paz, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Boa noite, meus amigos. Que nós sejamos muito felizes com Jesus.